Olá para todos, eu sou Maga Prisca, do Grupo Com Harmonia, que é um portal iniciático. E nós estamos aqui em mais um encontro semanal, onde nós estamos desenrolando um tema sobre as hierarquias regentes e de como elas conduzem a sociedade humana na evolução social. Nós estamos falando desse tema há uns 3 encontros já. Quem não assistiu os vídeos anteriores vai ter que assistir, para entender esse desfecho que nós vamos dar aqui, onde nós vamos falar a hierarquia, Saint-Germain e o Brasil. Por que a gente está falando desse tema? Porque nós estamos recebendo inúmeras mensagens de pessoas querendo que nós falemos do ponto de vista da metafísica o que está acontecendo no Brasil. E a gente aproveitou essa curiosidade de vocês para trazer o tema de momentos evolutivos em que a hierarquia se manifestou, e vocês vão entender por que a gente quis falar desses momentos lá atrás. Então, dando continuidade. Como vocês perceberam, a hierarquia se manifesta, às vezes até que diretamente, porque naquele período em que nós vamos falar de Revolução Francesa, em que nós dissemos que a Revolução não foi só na França, da França se irradiou ali para todos os países, chegando até a América. Nosso Brasil teve o representante que recebeu essa energia e que foi o ser que ancorou essa energia, nós chamamos de precipitar essa energia até o nível físico, que foi o nosso Tiradentes. Ele foi o que trouxe essa energia para o Brasil e a manifestou no país naquela época. E aí alguns vão dizer, nossa, mas aí não deu certo, porque ele foi assassinado. Sim, devido à dureza dos nossos corações, de todos nós, as energias, às vezes, de altíssima frequência, elas se manifestam e nós a utilizamos de forma, infelizmente, negativa. Nós matamos os símbolos que são os que estão, às vezes, desencadeando um processo mais luminoso. Mas isso não quer dizer que a energia não se precipitou a nível físico. Ela se precipitou e ela fica como que sendo ali, trabalhando, e com o passar dos anos, ela vai amadurecendo na consciência dos humanos seres. É por isso que sempre tem que existir aqueles que entendam essa evolução consciencial e a pratiquem, a realizem em si, porque eles vão ser como que sementes e aquilo vai ficar irradiando no país, ou no local, ou numa era, e vai ficar sendo fortalecida na consciência dos outros. Então, o que aconteceu na França se irradiou por todos os lugares. E saibam, eu disse que Saint-Germain atuou diretamente na França naquela época, e houveram outros mestres, Elmória, vários mestres, eles estavam encarnados em todos os outros países, dando apoio para que aquela energia, aquela nova consciência, aquela consciência mais madura, mais ampla, eles estavam dando guarida para que essa energia nova se sustentasse em todos os lugares do planeta. Então, aquilo que aconteceu naquela época, onde a França foi a precursora de uma virada na evolução, e onde eu falei que estava acontecendo também uma expansão da imprensa, as máquinas que começavam a imprimir, e isso causou um salto na evolução, porque aí panfletos, livretos começaram a ser entregues em massa, e só por isso foi possível haver a revolução. Só por isso foi possível que a sociedade daquela época conseguisse ir entendendo melhor o que os cientistas políticos estavam dizendo, os juristas,
os grandes líderes estavam passando por causa da imprensa que estava em expansão. E agora no Brasil, nós achamos muito interessante que nós estamos com uma característica parecida, só que numa oitava a mais. Nós temos a internet, nós temos o mundo virtual. E o que está acontecendo no Brasil, do ponto de vista metafísico, é a mesma coisa que aconteceu lá na França. Nós vamos ter um alargamento do nosso grau de consciência. Nós vamos subir, nós vamos dar um salto quântico, nós vamos amadurecer o nosso entendimento de sociedade. Nós, brasileiros, estamos sendo chamados pela hierarquia para realizarmos na sociedade da Terra uma sociedade de maior equilíbrio, uma sociedade mais digna, uma sociedade mais correta com todos os seres que fazem parte da sociedade e também com os reinos da natureza, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Os brasileiros estão sendo chamados pela hierarquia para serem, neste momento evolutivo do planeta, os precursores de um novo comportamento. Como na época da Revolução Francesa, os seres foram chamados para terem um novo comportamento. E eles tiveram. Naquela medida que eles foram chamados, eles conseguiram realizar. Porque a sociedade humana sai de um contexto lá de miséria, de mediocridade, de ignorância e alargou o modo como a sociedade é hoje. As estruturas políticas, as estruturas sociais, as estruturas da medicina, de como se praticava a medicina, de como se praticava o conhecimento nas universidades, tudo mudou pelo que eles viveram lá, uma nova forma de expressão. E nós, no Brasil, somos os seres privilegiados que estamos sendo chamados a também dizer, como eles lá na França disseram naquela época: olha, do jeito que está, não está bom, não está adequado, não está desequilibrado, uns têm mais, outros menos. Se vocês quebram a economia do país, vocês prejudicam a vida de milhares, então vocês têm que agir aí de uma forma mais digna, de uma forma mais correta, de uma forma mais eficaz. Porque se eu sou empresário e quebro a minha empresa, eu arco com inúmeras responsabilidades. Então nós, povo brasileiro, estamos exigindo de toda a classe governante que eles façam melhor, porque nós queremos o melhor. Nós estamos tendo uma tomada de consciência da mesma forma que um dia os franceses lá atrás tiveram uma tomada de consciência e exigiram. Agora, a hierarquia está nos envolvendo com essas energias superiores para que nós, no Brasil, manifestemos uma sociedade melhor, uma sociedade mais sábia, uma sociedade mais nobre, uma sociedade mais correta e equilibrada. É isso que a hierarquia está irradiando para nós. E nós temos a responsabilidade de responder à altura. Com certeza, existe nos dias atuais as mesmas energias que eu descrevi lá atrás que se manifestaram na Revolução Francesa. A energia do constroens e a energia do destroens. Explico. A energia onde as coisas podem acontecer através de uma construção e as energias onde as coisas podem acontecer através de uma desestruturação para só depois ter uma construção nova.
A hierarquia prefere que aconteça com a energia do constrões, com a energia da harmonia. Cabe a nós, povo brasileiro, optarmos qual é a energia que nós vamos querer. Nós temos que agir com harmonia, com equilíbrio, com lucidez, com respeito aos inúmeros irmãos brasileiros, e nós temos que conseguir manifestar uma nova consciência no Brasil. Acho muito interessante compartilhar com vocês, e tive autorização para isso, que da mesma maneira como a hierarquia de Saint-Germain atuou diretamente quando aconteceu a mudança de consciência na França, a hierarquia Saint-Germain está atuando diretamente no Brasil. Inclusive, um dos centros planetários, que são cidades-luz, que estão numa dimensão diferente da física, numa coordenada de tempo e espaço diferente. Existem inúmeros centros planetários e um deles está manifestado no Brasil, neste momento evolutivo. E esse centro planetário manifestado no Brasil é um centro que tem a regência do 7º raio, da hierarquia de Saint-Germain. Então, nós, iniciados, achamos muito interessante. Naquele período, Saint-Germain atuou na França, e nesse período, o centro planetário manifestado no Brasil é da hierarquia do 7º raio de Saint-Germain. Então, isso aparece para o nosso entendimento como uma grande responsabilidade para nós. Então, vocês nos perguntaram, do ponto de vista da metafísica, o que está acontecendo no Brasil? Está acontecendo uma mudança, uma evolução na nossa consciência. Está acontecendo que a hierarquia está nos dando uma oportunidade de criar aqui, nas terras do Brasil, uma nova modalidade de governo. A hierarquia nos convida a todos os brasileiros para sermos mais corretos, mais nobres, mais dignos. E quando eu digo isso, do ponto de vista da metafísica, eu não digo que a hierarquia está pedindo isso para o governo, porque o modo como os governos estão manifestados em cada país é um reflexo da consciência da população do país como um todo. Então, se nós temos um governo que nesse momento precisa ser melhorado, se nós temos um governo que às vezes parece um desgoverno, ou se nós temos uma situação no Brasil que não é adequada, que não é feliz para todos, é pela soma da consciência de todos os brasileiros. Todos. Porque cada um de nós forma toda a egrégora. Então nós manifestamos o governo que é igual a nós. E se nós queremos um governo diferente, nós temos que também agirmos de forma diferente. Nós, como nós falamos, nós vamos repetir, nós teremos que melhorar o nosso comportamento. Nós devemos querer construir um país digno para a evolução da humanidade. Nós devemos querer que todos os reinos da natureza estejam em equilíbrio. Nós devemos querer que o comércio propicie uma vida melhor para todos os envolvidos. O nosso lema do brasileiro terá que ser renovado. O nosso lema não terá que ser, eu quero ver o melhor para mim. Temos que parar com isso. A hierarquia está nos convidando para um outro lema. No que eu posso colaborar para o meu país ser um país de felicidade para todos os seres?
É esse o lema que a hierarquia está colocando aqui nas terras do Brasil. Eu vou compartilhar com vocês ao longo dos encontros futuros o que é o Brasil. O Brasil que tem nome de Brasil, brasa, braseiro, luz, fogo místico. O Brasil que foi preparado desde o passado para esse momento aqui. Um momento em que os brasileiros são chamados para elevar o seu nível de consciência. Um momento em que na terra do Brasil, embora não pareça, mas nós temos hoje aqui vivendo consciências de seres luminares em todos os ramos de conhecimento. Eles estão aqui para dar estruturação para elevação da consciência do povo brasileiro. Muitos de vocês que estão me ouvindo estão ficando emocionados nesse exato momento. E eu digo para vocês por que vocês estão assim. Porque vocês sabem que vocês estão aqui no Brasil para realizar uma tarefa. Na área de vocês, essa tarefa é necessária. Na nossa área do Com Harmonia, essa tarefa é necessária. Os instrutores nos educaram para, nesse momento, nós estarmos aqui compartilhando conhecimento, nesse momento, no Brasil. E vocês que estão emocionados, na área que vocês atuam, vocês são necessários para o Brasil. Nós estamos vivendo uma elevação da consciência. Nós estamos amadurecendo. E o Brasil, o braseiro, o fogo sagrado, há de ser o fogo místico da hierarquia, novamente brilhando neste planeta. Amém.